Professora Vanessa Matias Leite, nessa aula nós vamos falar das estruturas de dados em Python. Mas antes da gente iniciar essa aula, eu gostaria de relembrar um pouco o que a gente viu na aula passada, porque nós vamos usar basicamente todos os conceitos, tá bem? Então é importante que a gente relembre algum deles. Nós vimos então desde o início da linguagem Python, vimos como que é a sua estrutura, analisamos que essa linguagem não utiliza delimitadores, para isso nós utilizamos a indentação, que é muito importante quando a gente fala de Python. Vimos também como declarar uma variável, sendo que toda variável em Python também é um objeto, isso é muito importante. Além das estruturas condicionais, que são o if, o else, né, o if. Também vimos as de controle, que no caso são o for e o while. Além, obviamente, de funções, que nada mais são que nós pegarmos o nosso código e fazer blocos, para que a gente consiga um código mais legível, para a gente não precisar ficar repetindo código. Então, essa foi o conteúdo da nossa aula passada. E o que nós veremos na aula de hoje? Estrutura de dados. Na aula anterior, nós vimos variáveis. E quando a gente pensa em variável, a gente pensa em declarar um valor para um determinado nome ali descrito. Mas e se eu quisesse declarar mais valores? E se eu tivesse a necessidade que uma variável tivesse N valores? Para isso que tem as estruturas de dados. Nas estruturas de dados, eu consigo armazenar muitos valores ali dentro dela. Então, em uma única estrutura, eu tenho N elementos. E cada estrutura de dados possui a sua especificação. Você vai ver, então, que para determinados tipos de problema, você vai ter uma melhor utilização de uma lista ou de outras tuplas. E entre outras estruturas de dados que nós veremos na aula de hoje, tá bem? Então, as estruturas de dados têm esse conceito de podermos armazenar mais de um elemento na mesma variável, na mesma estrutura. E também nós vamos ver dois tipos de algoritmos, né? Vamos ver tipos de algoritmos de busca e ordenação. Se eu tenho uma estrutura com vários elementos, eu vou ter que buscar algum elemento ali dentro. Então, os algoritmos de busca são essenciais quando a gente fala em estrutura de dados. Mas a ordenação também não fica para trás. Por quê? Porque elementos ordenados são melhores, a gente consegue manipular melhor eles. Por isso, a ordenação também é essencial. E nós vamos tratar de vários desses algoritmos na aula de hoje. Então, a aula de hoje é muito rica, porque além da linguagem Python, você também vai entender mais sobre algoritmos tão importantes que são, no caso, de busca e o de ordenação. Na nossa situação geradora de aprendizagem, que é a precursora das nossas situações problemas, nós vamos tratar sobre a segunda fase da sua etapa de busca à vaga de emprego. Então, você está na segunda etapa da entrevista. E nessa entrevista, você vai fazer mais alguns conceitos, né? Você vai mostrar para o entrevistador que você tem muito conceito, não somente em Python, mas também na parte de algoritmos. O primeiro conceito que nós vamos tratar são, então, as estruturas de dados. Nós vamos ver listas, tuplas e dicionários, tá bem? A gente vai ao quadro para iniciar falando de listas. As listas, então, nada mais é que um conjunto de dados, sequencial, composta por elementos organizados de modo linear. Uma das características mais importantes da lista é que ela é mutável. O que é ser mutável? Nesse caso, eu vou poder adicionar elementos, eu vou poder remover elementos e também vou poder modificar os elementos já existentes. Então, a lista ela tem essa característica de ser mutável. Sendo também que cada valor da lista ele pode ser um objeto diferente, sem a necessidade de ser do mesmo tipo. Então, isso também agrega muito a essa estrutura de dados. Ela é muito ampla, ela aborda vários tipos de dados. Os elementos eles podem ser acessados a partir de um índice, que representa a sua posição na coleção, iniciando em 0. Isso é muito importante. A lista, no Python, né, ela traz essa facilidade, ela traz um índice. Então, se você quiser acessar o valor, né, de determinada posição, você sabe que aquele valor é o desejado, você vai somente pôr o índice ali. É interessante falar que os índices começam em 0 e vão até n menos 1. Então, é o tamanho da minha lista menos 1. Vamos supor que minha lista tem 10 elementos. Eu vou acessar ele em 0 e vou até 9.
tá? Então, essa compreensão dos índices também é muito importante. E para criar uma lista, como que eu faço? Eu posso utilizar este comando, o nome que eu desejo a ela, igual ao sinal de igualdade, e abra e fecha colchetes, tá bem? Aqui eu criei uma lista vazia. Se eu quisesse criar uma lista já com elementos, era só eu declarar eles ali dentro. Se fosse valores numéricos, não necessitaria de aspas, se fosse strings, aí aspas e assim por diante, tá bem? E é interessante falar também que em Python a gente consegue colocar uma estrutura dentro da outra. Se eu quiser criar uma lista de listas, eu consigo? Em Python eu consigo. Então, olha como o Python ele é bem maleável com essa questão das estruturas de dados. Eu nem vou precisar criar a minha lista, ela já vem pronta. E além das listas, né, tem algumas operações sobre elas que são as seguintes. O append, então, quando você utilizar essa funcionalidade, você está adicionando um elemento no final da sua lista, tá? Reparem bem que é no final. Se eu tiver a vontade de adicionar um elemento X em uma posição já declarada, eu uso um insert. Então, vou declarar insert X e Y, onde eu vou adicionar um elemento Y na posição X. Aqui, então, você vai saber que aquele elemento vai ficar em determinada posição. E todo o resto da lista sofre, então, uma variação, tá? Então, toda a lista, ela vai mudar de valor. Remove, então, Y, eu vou remover Y da lista. Então, reparem que eu vou buscar o meu elemento Y para remover. Temos o elemento sort, que ordena por valor. O extend lista, que vai concatenar com outra lista, então eu posso juntar 2, 3, 4, N listas. O index, que é o elemento, tá? O index elemento, perdão, ele descobre a posição de um elemento. Vamos supor que você deseja saber em qual posição aquele elemento está para você poder retirar aquela informação. Você pode usar o index. E por último, clear, apaga todos os elementos da lista. Estas são algumas das possíveis funções, tá? Funcionalidades sobre lista. Nós temos mais. Mas daí a gente vai utilizando na aula e também qualquer coisa você pode recorrer à documentação do Python, que você vai ter todas as possíveis. Mas essas que eu apresentei no slide são as mais importantes. Por quê? Adicionar um elemento na lista, remover determinado elemento, limpar toda a lista. Então, essas são operações mais importantes e que comumente a gente utiliza quando se trata dessa estrutura de dados. Mas além dessas funcionalidades, nós conseguimos fazer uma outra que chama fatiamento de listas. O que é isso? É você conseguir, a partir da utilização dos índices, determinar qual valor, buscar uma sequência de valores. O fatiamento de listas, então, eu trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para você. Eu tenho uma lista L. Reparem que essa lista L ela é formada somente por valores numéricos. E eu coloquei alguns valores ali utilizando o índice. Reparem que essas operações, elas são o meu fatiamento de listas. Então, se eu colocar L entre colchetes 0 a 3, o que vai acontecer? Eu vou acessar os meus elementos de 0, tá, até 3. Então, eu vou pegar meu elemento 1, 3 e 5. Mas, professora, o elemento 3 seria, no caso, né, se a gente começa em 0, seria o valor 7. No entanto, ele só vai de 0 a 2. Ele nunca chega até o elemento, tá? E se eu fosse de 4 a 10? Novamente, eu iria acessar o elemento 4, que no caso é o 9, e iria somente até o elemento no índice 9, que no caso seria 19. Eu não abordaria o 21. Se eu colocar 2 pontos, 5, ele vai me pegar até o valor de 0 a 4, tá, da minha lista. Então, ele vai partir de 0 e vai fazer até o 4. E 8, 0, 8, 3, assim, separado entre 2 pontos. Eu vou vou analisar os elementos de 0 a 7, pegar o primeiro elemento e retornar a cada 3. Então, eu vou mostrar o elemento a cada 3 valores, tá bem? Então, essa é a nossa parte de listas. Uma outra forma da gente modificar as listas, a gente chama de lista de compreensão. É uma construção sintática, tá, para a criação de uma listas baseadas em listas existentes.
Como que a gente vai fazer isso? Dentro do meu colchetes, no qual eu declaro a minha lista, eu vou simplesmente fazer uma interação com o for. Logo, eu vou ter uma expressão. Essa expressão eu vou aplicar em cada item da minha lista. Reparem que eu tenho um condicional. Esse condicional, ele não é necessário, tá? Ele é opcional. Só para mostrar, então, exemplificando como eu faço uma compreensão de listas, é da seguinte forma. Reparem que eu tenho um S, que é, né, a minha nova lista, ela vai receber esses valores. Ó, eu vou multiplicar o meu elemento da lista por 2, tá? Os elementos da minha lista vão ser de 0 a 10, se, no caso, eu tiver X porcentagem 2, representa se ele é par, tá? Então, se o resto dessa divisão é par. Então, mostrando S, eu teria esses valores. Por que esses valores, né? Por que não 0, 2, 4, 6 e 8? Porque eu estou multiplicando por 2. Reparem que essa expressão vai ser a que eu vou aplicar sobre todos os elementos da minha lista. E, obviamente, eu só estou com os elementos pares por causa do meu condicional if, tá bem? Então, essa foi a parte de listas. Nós temos que compreender também que, além das listas, nós temos outras boas estruturas de dados. As tuplas, por exemplo, são muito parecidas com as listas, no entanto, elas não são mutáveis. O que isso indica? Indica que a gente não consegue alterar ela, tá? Nem adicionando novos elementos, nem também removendo ou alterando algum deles. A gente vai ao quadro para compreender um pouco mais sobre as tuplas. Como eu disse, elas são semelhantes às listas, no entanto, são imutáveis. Elas são capazes de conter qualquer outros tipos definidos em Python. Então, eu posso ter uma tupla de listas. Ela possui, então, acesso a elementos e dá por meio de índices, igualmente a lista. Comumente, os elementos são definidos entre parênteses, tá? Então, as tuplas, ao invés de ser definidas entre colchetes, são entre parênteses. E aceitam os operadores de concatenação e multiplicativo entre elas. Você deve estar pensando, professora, tupla não é interessante. Interessante é a lista, que eu posso modificar, que eu posso alterar, que eu posso adicionar elementos. Mas quando a gente pensa em um grande programa, no qual a gente tem muitos módulos, muitas vezes a gente precisa da integridade do nosso dado, tá? Então, da nossa estrutura. Logo, a tupla é bem melhor para estes casos. Então, caso você tenha um conjunto de dados que não pode ser alterados, a tupla é o melhor para esses casos. Agora, a gente vai analisar mais um tipo de estrutura, tá? Que é o dicionário. O dicionário, então, eles também são conhecidos como mapas, e eles são uma coleção de elementos, no qual nós temos N entradas associadas a uma ou mais chaves por entrada. O que nós podemos ter aqui? O dicionário é igual a gente pensar no dicionário da língua portuguesa mesmo. Nós temos, então, uma palavra juntamente com ali, no caso do dicionário da língua portuguesa, o seu significado. Aqui a gente tem a nossa chave relacionado com o nosso valor. Reparem, então, que nós temos que a abreviação segue, ela está relacionada com segunda e assim por diante. E como que nós fazemos a declaração em Python? Com a questão das chaves, nós vamos declarar o nome, né, da minha chave e o seu valor, e assim por diante. Lembrando, então, que nós podemos ter uma chave com N valores, não somente 2, como está representado aqui. E por último, eu trouxe também a criação de matrizes, tá? Com o NumPy. NumPy é uma biblioteca que nós vamos ver mais adiante, mas ela é muito utilizada para a criação das matrizes. Portanto, se você tiver a necessidade de utilizar matrizes ou vetores, você vai utilizar o NumPy. E como que eu faço a declaração? Eu tenho que declarar minha matriz, né? Declarar que eu vou mostrar que eu vou criar uma matriz e declarar as suas linhas e colunas. Aqui eu tenho uma matriz 4x3, 4 linhas, 3 colunas. Essas foram, então, as nossas estruturas de dados. No seu primeiro desafio, então, vão pedir para você fazer um cálculo de média, no entanto, utilizando uma lista, tá? Para guardar todos os valores das provas dos alunos. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou ao meu computador. Só um minutinho que eu vou trocar aqui. Pronto. Eu vou fazer esse código com você, então. Nós queremos o quê? Nós estamos buscando um código que faça o cálculo de uma média, no entanto, ele utilize listas. A primeira coisa que eu devo fazer, então, é declarar uma lista. Então,
lista igual, abre e fecha colchetes. Nós temos aqui, então, uma lista declarada. Essa lista está o quê? Essa lista está vazia, tá bem? Então, não tem nada nessa lista, eu vou adicionar ainda. E para adicionar esses valores, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma função, tá? Que vai chamar valor lista. Então, essa é a minha função. Eu vou dar um espaço aqui e vou criar a minha função aqui em cima. Então, o nome dela vai ser def valor lista. Criei aqui a minha função. E agora, como eu quero preencher essa lista com os valores, eu vou dar um for, tá? Então, vou dar um for e in range de 1 a 5. Por que de 1 a 5? Porque eu quero a nomeação desses valores, tá? Eu quero utilizar valor da prova 1, valor da prova 2 até a prova 4. Então, eu começo no meu índice 1 e vou até o índice 4, tá bem? Lembrando que ele não aborda o 5. Para isso, então, eu vou dar um lista ponto append. Por que que eu append? Porque o append eu vou adicionar valores no final da minha lista. Como eu vou trabalhar com valores inteiros, eu vou manipulá-los, eu vou utilizar um int, após o int, um input para receber os dados do meu usuário. Eu vou utilizar uma funcionalidade aqui que chama f, tá? Que ele é do format, é para a gente formatar melhor a nossa chamada, né, para o nosso usuário. Então, f, abre e fecha aspas. Você vai entender quando a gente terminar aqui para que serve o f. Digite o valor da sua prova. Agora, como eu quero relacionar o meu valor do meu for, né, da minha interação com o valor da minha prova, eu vou colocar um i aqui. Mas esse i só é possível porque eu usei esse f, tá bem? Senão ele não funcionaria. Se eu colocasse somente o i ali, ele só iria imprimir um i entre chaves. Mas como eu utilizei esse f antes da minha declaração da frase, ele vai então entender que esse valor eu vou trocar pelo valor que está no meu for, tá bem? Então, essa é a minha parte. Agora, eu já preenchi toda a minha lista. Eu vou ter que criar a minha função de média, né? Então, vamos criar a minha função de média. Tá bem? Então, aqui tá a minha função de média. O que eu vou fazer primeiro nela? Primeiro, eu vou criar uma variável auxiliar para soma, só para eu colocar os valores ali dentro, tá? Mas também você poderia criá-la depois. Eu vou declarar agora. Eu vou dar um for e in range O que eu fiz aqui? Eu fiz um for para a gente caminhar sobre a lista, para a gente percorrer todos os seus valores até o seu tamanho. Ok? Então, quando eu uso len, lembra, o len a gente vai analisar o tamanho que eu estou desejando. Então, aqui eu consigo percorrer toda a lista e parar quando for o seu final. Dentro do meu for, então, eu vou fazer a soma dos meus valores. Vou colocar S mais lista no índice que eu estou ali dentro do meu for. Aqui, portanto, eu vou adicionar a S o valor que está em lista, tá? Fazendo sempre a soma dele, só pra gente conseguir um somatório. Depois disso, eu vou fazer a minha média. Então, como eu só quero 4 notas, eu vou fazer a divisão por 4, tá bem? Então, eu faço essa divisão por 4 e faço um return M, já que foi a minha variável aqui que eu criei. Para eu conseguir analisar, né, esse valor, eu vou criar um M que recebe média. Então, eu estou declarando uma variável. Repare que tanto a lista quanto essas declarações estão fora de qualquer função, tá? Então, elas é por onde eu começo a execução do meu código. E agora, eu vou dar um print M para eu ver o valor da minha média. Eu vou compilar aqui, tá? Vou aumentar. Reparem, ó, digite o valor da sua prova 1. Eu só consegui esse 1 aqui
por causa do F, tá? Se eu não tivesse utilizado o F, eu não teria essa necessidade. Isso é só para deixar uma formatação mais bonita do nosso código para o usuário. Não seria necessário neste caso. Então, a minha prova 1, eu tirei a nota 8. A minha prova 2, 9. 3, 6. E a 4, 8. E a minha média final é 7,75, tá? Então, ele calculou. Você viu que com a lista, com esse exemplo, eu consegui fazer o quê? Eu consegui, então, buscar, né, através do usuário, que ele adicionasse valores na minha lista e também fizesse o cálculo da média. É um exercício, então, que a gente treinou essa parte do cálculo de média, que você viu que não tem nada de muito difícil de usar listas. A gente só tem que saber as funcionalidades que a gente consegue utilizar com ela e assim todos os nossos problemas se resolvem mais facilmente. Quando nós temos, então, estruturas de dados, é importante a gente fazer uma busca. Pense, se você não vai ter um valor ali na estrutura que você nunca vai utilizar, você precisa buscá-lo. E pense comigo, como que você faria a busca de um elemento dentro de uma estrutura de dados do tipo lista? Provavelmente você pensou no modo mais convencional, que é, eu vou percorrer todos os elementos da minha lista até eu chegar ali no final dela. E tudo bem, essa é a maneira mais convencional da gente pensar na busca. Essa busca chama sequencial. Mas antes da gente ver dois tipos de buscas que eu trouxe para você, eu preciso citar a complexidade. O que é complexidade? É quando a gente analisa o nosso algoritmo com um olhar mais crítico para ver se ele é ou não se ele tem ou não uma boa computacionalidade. E neste caso, a gente analisa a computacionalidade através de dois tipos, ou tempo, ou também a questão de quantidade de execução, quantidade de linhas de código, na questão de montagem, eu esqueci o termo, perdão. Mas a gente vai analisar quantas linhas o código tem e vai ver a repetição deles, tá? Quando a gente fala em complexidade, então, nós temos algoritmos mais complexos, tá bem? E esses algoritmos mais complexos, então, o que eles tomam? Além de tomar mais tempo, muitas vezes eles também acabam tomando um pouco mais de memória do nosso computador. Isso não é interessante. Portanto, para você que está iniciando na programação, é importante que você saiba que a partir de determinado caminho que você tomar do seu desenvolvimento, muitas vezes você vai ter um algoritmo que vai demorar muito para rodar. Então, pensa só, você cria um algoritmo que precisa percorrer uma lista muito grande e ele demora 2 dias. Não é funcional. A gente não vai acabar descartando esse algoritmo. Então, a gente tem que pensar também na complexidade. E com isso, então, a gente vai analisar não só os algoritmos de busca, mas também de ordenação com essa ótica da complexidade, tá bem? Então, a gente vai iniciar vendo primeiro a nossa busca sequencial. A busca sequencial, então, é o algoritmo mais simples de busca, como eu disse anteriormente. E por quê? Porque ele vai percorrer toda a seleção comparando a chave com o valor do elemento em cada posição. E no caso, se a chave for igual a algum valor, ele vai retornar a posição correspondente naquela coleção. No entanto, se aquela chave não existir na estrutura percorrida, a gente vai retornar o valor -1. Vamos analisar aqui a minha imagem. Reparem que ele vai percorrer todas as posições, até ele encontrar. Vamos supor que estivesse no 5, ele pararia aqui, mas ele já caminhou todos esses outros elementos. E se ele não tiver, se essa chave não for pertencente à minha lista, ele vai percorrer até o final, tá? E vai chegar no final, vai analisar que não houve elemento que conseguisse suprir isso e voltaria um -1 ou algum outro tipo de mensagem. Bem? Então, essa é a busca sequencial. Reparem que se a gente fosse fazer uma contagem de operações, que é o que a gente analisa na complexidade, a gente teria N operações sendo feitas aqui. Por quê? Porque N seria o tamanho da nossa lista, a gente teria que percorrer ela pelo menos N vezes para conseguir, então, analisar se um elemento está ou não contido nela. E a segunda busca que eu trouxe, que é uma busca um pouco mais complexa, ela é a busca binária, só que ela tem um porém. A nossa busca sequencial eu podia utilizar para qualquer tipo de lista,
tá? Para qualquer tipo de estrutura. No entanto, a busca binária, essa estrutura de dados, ela deve estar ordenada, porque senão ela não funciona, tá bem? Então, reparem que para conseguir fazer a busca binária, eu tenho que ter o meu conjunto de dados ordenados. E como que acontece, então, essa busca binária? O elemento é comparado com o valor, com o elemento do meio do arranjo, se igual, retorna o valor. Se menor, ele vai realizar a busca na metade inferior do arranjo, tá? Então, ele vai analisar como ele está ordenado, ele vai saber que o que tiver à direita do meu valor do médio é maior e o que tiver à esquerda menor. Então, se for maior, ele vai realizar a busca na metade superior. E ele vai fazer isso várias vezes. Por quê? Porque ele vai dividir sempre o meu elemento ao meio, tá bem? Então, ele vai dividindo as metades, né? Essas minhas sublistas, e assim eu vou encontrar ou não o item. No caso, se a gente fosse fazer a contagem de operações para complexidade, nós teríamos aqui um log n. Log n é muito menor do que n, tá? Logo, a gente conseguiria fazer uma busca muito mais rápida utilizando a questão da busca binária, tá bem? Então, você viu a diferença de cada uma delas? A sequencial, como o próprio nome já diz, a gente percorre todos os elementos. Já a busca binária, não. A busca binária, a gente vai pegar nossa lista completa, vai dividir ao meio. É o elemento? Não. Aí eu vou analisar. Esse elemento está é menor, então está à minha esquerda. Aí eu vou cortar essa minha sublista à metade de novo. É menor ou maior? E eu vou dividindo a minha sublista até eu achar esse valor, tá bem? Então, essa foram as nossas buscas. Eu vou fazer com você agora no meu computador essa parte da busca sequencial. Eu vou apagar o meu programa anterior aqui, tá? No entanto, eu recomendo fortemente que, se você estiver acompanhando comigo, que você crie novos arquivos e vai colocando esses novos códigos. Eu já tenho aqui pré-pronto a minha lista, tá? Só para eu não precisar criar esses valores. E eu também tenho o nome da minha função. Reparem que eu criei uma lista totalmente desordenada e eu pedi para printar, né, 2 vezes a busca sequencial. Uma buscando o 8, que o 8 está contido na minha lista, e o 13 não. Neste caso, então, eu vou criar essa função para que ela me retorne verdadeiro ou falso, tá? Um booleano. Mas eu poderia retornar o índice do nosso da nossa lista ou outros elementos, ou o elemento em si. No entanto, para essa questão da busca, eu vou retornar verdadeiro e falso. Eu vou, primeiramente, criar minha função, busca sequencial, tá bem? E aqui na busca sequencial, eu vou passar a lista e o item que eu desejo. É importante eu passar o item, visto que eu preciso buscar algo. Após, então, essa parte da minha busca sequencial, eu vou setar a minha posição como 0, a minha posição inicial, e vou colocar x igual a false. Por quê? Porque aqui eu já estou declarando, tá, que ele é falso, que eu não vou, que eu ainda não encontrei esse valor. Se eu encontrar, eu vou setar mais adiante essa minha variável. Agora eu preciso fazer o quê? Caminhar toda a minha lista. Para isso, eu vou usar um while e vou analisar se a minha posição, que no caso está setado a primeira vez em 0, é menor que o tamanho da minha lista. Mas, além disso, eu também vou analisar se é not x. Então, eu vou analisar se ele não é falso. Após isso, eu faço um if, que eu vou analisar, então, a posição é igual ao meu item que está sendo passado. Então, eu vou analisar se aquela posição que eu estou, se essa parte que eu dividi, a minha lista está igual a 1. Se não, se estiver, né, perdão, eu vou declarar ele já como verdade. Caso contrário, eu preciso fazer o quê? Eu preciso aumentar um elemento na minha posição. Então, posição vai receber posição mais 1.
tá bem? E por último, eu retorno um x. Vamos analisar então se a gente consegue algum valor. Deixa eu só mudar aqui. Lembre sempre de mudar, tá? Faltou 2 pontos, tá bem? Reparem que pro primeiro elemento deu true, ó. Eu rodei o meu código, deu true porque realmente ele pertence, e o segundo deu falso. Então, essa busca sequencial, ela é bem simples, tá? Ela não tem muito segredo, visto que é só eu percorrer a lista comparando os elementos. É importante sempre você ter essa questão do retorno. Se vai retornar falso, se vai retornar verdadeiro, ou se vai retornar o índice do elemento, tá? Entre outros. Isso vai ficar a cargo da sua lógica e do que o seu problema vai requisitar. Nesse meu segundo desafio que a gente tem que cumprir, né, para conseguir essa vaga de emprego, a gente vai fazer a busca binária, que é uma busca um pouco mais, no caso, é uma busca mais complexa, visto que eu preciso dos nossos elementos ordenados, e também a sua lógica é um pouco mais complexa, visto que eu tenho que ficar dividindo as minhas listas e sublistas ao meio, tá? Eu vou mostrar ela para você no computador. Pelo nosso tempo, visto que a implementação só para ficar digitando demora um pouquinho, eu já trouxe ele pronto, e daí eu vou só explicar passo a passo com você. Vamos ao meu computador. Vamos então analisar este código aqui da minha busca binária. Primeiro eu criei a minha lista. Reparem que ela está toda ordenada, tá bem? Então os elementos aqui já foram... Eu já criei elementos ordenados. No entanto, se eu não tivesse criado, eu podia dar um lista.sort, que foi uma das funcionalidades que a gente viu das estruturas de dados, que vai fazer, que vai, no caso, ordenar a minha lista, tá bem? E daí eu criei 2 prints só pra gente prover se esses elementos pertencem. Ó, reparem que no primeiro ele não pertence, já no segundo ele pertence. Mas o que eu preciso fazer na minha busca binária? Primeiro, eu vou setar os meus elementos para que eu comece abrangendo toda a minha lista. Então, eu vou ter uma variável setada com 0 e o último elemento com o tamanho da lista menos 1, visto que a gente começa em 0 e vai até o menos 1 dele. Por isso que esse valor do meu primeiro elemento é 0 e do último é o tamanho menos 1. E eu vou criar uma variável para a gente fazer aquela mesma lógica. Se eu achar o elemento, eu retorno verdadeiro. Se eu não achar, ele já está declarado como falso. Aqui nós vamos, então, fazer o cálculo do valor do elemento do meio, tá? E para isso eu vou utilizar um while para a gente fazer esse cálculo, para a gente ficar dividindo esses elementos ao meio, tá? Exaustivamente. Portanto, eu tenho a minha variável meio, e ele vai receber o quê? O primeiro mais o último dividido por 2. Então, eu vou pegar o meu tamanho total. No caso, a gente setou primeiro prim como 0, né? E último como tamanho, dividido por 2. Assim, eu consigo a metade da minha lista. Estando na metade da minha lista, eu vou fazer um if. Se o meu elemento do meio, se esse valor central que eu peguei, ele for igual ao item, tranquilo, eu já retorno true, e aqui eu já satisfaço, então, já mostro que o meu elemento foi encontrado. Caso contrário, caso for um else, o que eu faço? Eu vou ter que fazer 2 comparações. Primeiro, para analisar se esse elemento, né, se o item ele é menor que o elemento que a gente está ali no meio. Se ele for menor, a gente vai analisar a metade inferior. Então, nós vamos analisar a metade à esquerda. E por que meio menos 1? Porque o meu último elemento, ele vai receber o índice menos 1 daquele elemento do meio. Porque eu vou pegar o meu elemento de 0 até esse elemento do meio que a gente cortou, tá? Então, reparem que a gente precisa especificar isso. Já se o meu item for maior que o meu lista...
que meu elemento do meio, eu vou já setar o primeiro, tá? Então, eu não seto o último será o mesmo. No entanto, o meu primeiro elemento muda. Por quê? Porque eu estou criando uma sublista. E assim, eu vou caminhando, tá? Até eu encontrar ou não um elemento. Se eu não encontrar, ele vai retornar found aqui como falso. Eu vou dar um run aqui pra gente analisar. Reparem, então, que realmente esse algoritmo funciona, visto que para o meu primeiro print ele retornou falso, para o segundo verdadeiro, tá bem? Eu só gostaria de explicar novamente essa questão do elemento do meio, porque às vezes pode ter ficado um pouco confuso, tá? O que a gente vai ter então dentro da busca binária? É um conjunto de valores, tá? É uma lista, por exemplo. Nós vamos dividir ela ao meio. Quando você está aqui no meio, é como se fosse um pivô, tá bem? E nesse pivô a gente vai conseguir analisar. É o meu elemento que eu estou buscando? Não, não é. Se ele for menor, eu vou buscar nesse conjunto de listas, tá bem? Se ele for maior, nesse. Por isso que a gente tem que setar ou o último elemento ou o primeiro, tá bem? Então, por isso que a gente faz, a gente acaba modificando esses valores. Por quê? Porque eu vou dividindo. E vamos supor que eu dividi novamente essa metade da minha lista. Dividir ao meio. O que vai acontecer? Eu vou dividindo ela até achar o elemento. Eu vou dividir ela, se o elemento não existir, até sobrar um valor unitário. Até esse valor que eu dividi ser o valor unitário e não ter mais divisão. Assim que a gente não encontra, então, o elemento, tá bem? Mas você viu também que a busca sequencial ela é custosa. Vale, então, a gente ter um pouco mais de implementação para esse tipo de busca binária, visto que ela é bem melhor quando a gente fala em complexidade. Nessa parte da interação eu trouxe uma questão para você ir pensando e também quero que você mande seus momentos de dúvidas, tá? A aula passada a gente teve uma dúvida, só que eu já estava quase terminando a aula e não consegui responder, tá? Caso você queira repetir essa dúvida, por favor, mande, que eu respondo, mas vai mandando ao longo da aula, tá? Que nesses momentos que a gente tem para interação, eu acabo respondendo. Não deixa para deixar no último momento, que às vezes não dá tempo do tutor me passar. Vamos ao quadro para eu ler essa frase com você. Os algoritmos de ordenação são todos iguais? Eu vou deixar você pensando nessa frase um minutinho. Caso você queira mandar sua contribuição, fique à vontade. E daqui a pouco eu volto, então, para a gente comentar um pouco sobre ela.
uma questão, tá? Perguntando sobre a questão no format em outra sintaxe ou forma de escrita, ou também no Python se tem o arrow function como no JavaScript. Eu não sou a pessoa mais indicada para falar de JavaScript para vocês, tá? Então, eu peguei essa pergunta, ela já foi a de semana passada, foi a que mandaram bem no finalzinho, e eu vou pesquisar e semana que vem eu trago sem falta na primeira interação, tá bem? Então, peço desculpas, eu não tenho problema nenhum em falar que eu não tenho domínio sobre JavaScript, mas semana que vem eu trago. E o format perguntaram se tem outra sintaxe. Essa sintaxe que eu usei agora, que é o F, no caso, antes das aspas, no input, e depois usando, obviamente, o abre-chaves com um índice lá dentro, é uma forma de usar, tá? Eu vou trazer também na semana que vem uma outra utilização do format. O format que a gente utilizou para o Python nada mais é que uma formatação para a gente ter aquele índice ali exposto dentro de um print ou dentro do input também, que obviamente mostra uma mensagem para o usuário. E sobre a questão que eu tinha deixado anteriormente, se todos os algoritmos de ordenação são iguais, não, eles não são, tá bem? Por quê? Porque a gente tem então a questão da complexidade envolvida. Cada um vai ter uma complexidade, você vai ver que são bem mais complexos do que os nossos algoritmos de busca, tá bem? Então, existe esse a mais aqui. E a gente vai analisar, então, esses algoritmos agora. A gente vai, então, iniciar falando de alguns algoritmos de ordenação. O que é ordenação? É a gente, então, pegar um conjunto de valores e colocar esses valores em algum tipo de ordem. Essa ordem pode ser maior ou menor, vai depender muito da lógica que você necessitar. Logo, a gente precisa desses valores, né, ordenados. E por que isso é importante? Porque facilita bastante. Pensa na lista telefônica. Imagina se tivesse tudo embaralhado lá. Como que você ia achar um nome? Nem existe mais lista telefônica, né? É só uma referência a quem é um pouco mais... tem um pouco mais de idade, assim como a professora. Mas a gente tem, então, a lista telefônica como uma questão óbvia da gente precisar da ordenação. A gente precisa desses valores ordenados para ficar mais fácil a busca. E quando a gente tem valores ordenados, a gente consegue fazer o quê? Uma busca binária, que a gente viu que é bem melhor complexamente, em questão de complexidade, do que a busca sequencial. O primeiro algoritmo que a gente vai ver de ordenação é o Bubble Sort. Perdão, a gente vai começar, então, só dando a definição, tá, de ordenação. A gente tem uma sequência arbitrária com n ou mais, com n valores positivos de n. E no caso, a gente tem que colocar uma sequência nesses elementos, tá? E para ordenar, existe um domínio de dados. Então, você tem que ordenar como aí menor, igual ou também maior. Vai depender muito da sua lógica. Por isso, a gente precisa dessa relação entre os elementos. Como eu havia dito anteriormente, o primeiro algoritmo que nós vamos tratar é o Bubble Sort. Ele é um dos mais simples, tá bem? Por quê? Porque ele percorre o vetor várias vezes e a cada passagem faz a troca para o topo, o maior ou menor elemento da sequência. Então, ele vai analisar todos os elementos, tá bem? E vai fazer essa troca. Analise aqui na GIF que eu trouxe para você. Ele vai analisando elemento a elemento, ó, e troca. Só que na primeira passagem que ele faz pela nossa lista, ele não ordena tudo de uma vez, ele vai trocando. Agora, ele vai continuar, ele vai passar mais uma vez na minha lista. Então, ele vai fazer mais um looping ali. Então, ele vai comparar novamente, ó, 5 com 3. E ele vai comparando e vai trocando os elementos, tá bem? Então, reparem que ele é bem exaustivo. Se a gente fosse falar em complexidade com o Bubble Sort, como a gente usa dois fors alinhados, a gente teria n ao quadrado. Ok? Então, por quê? Porque ele vai precisar de dois laços para conseguir percorrer o vetor n vezes e assim fazer a ordenação dos elementos. O Selection Sort, ele é um algoritmo, então, que seleciona em cada interação os elementos para serem inseridos na sequência produzida, tá bem? Ele vai percorrer toda a lista, procurando o menor valor para a posição 0. E a partir da posição 1, ele percorre toda a lista para encontrar o valor naquela produção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai percorrer a lista também, n ao quadrado, para analisar os elementos, tá? Então, ele vai pegar o elemento
ele vai percorrer toda a lista, vai ver. Esse elemento aqui é o menor. Então, ele tem que percorrer toda a lista para ele tirar essa conclusão, tá? Mesmo que o elemento menor estivesse ali na segunda posição, por exemplo. Ele vai pegar esse elemento que é menor e vai trazer para o início da pilha. Agora, eu preciso do segundo menor, para a minha posição 1. Ele vai percorrer toda a minha lista novamente até encontrar esse valor. Veja como é custoso a ordenação. Nesses algoritmos que eu estou apresentando para vocês, eles são algoritmos que têm uma complexidade maior. Por quê? Porque ele percorre a nossa estrutura de dados n ao quadrado, tá? Então, vamos voltar ao quadro. Então, o Selection Sort também tem como complexidade o valor n ao quadrado. O meu último algoritmo de ordenação desta parte da aula é o Insertion Sort. Ele ordena os elementos inserindo na posição correta. Os elementos são divididos em duas regiões, a ordenada e a não ordenada. Quando a gente pensa em Insertion Sort, a gente pode pensar nele como um algoritmo que vai fazer o quê? Quando você está jogando um jogo de cartas, por exemplo, você tem as cartas na mão e você vai ajustando aquelas cartas. Você pega uma carta, analisa qual seria a melhor posição para ela e vai encaixando assim as cartas na sua posição correta. Então, quando você pensar em Insertion Sort, você pensa nessa questão da gente conseguir colocar as cartas, em uma sequência correta. Você viu? Eles são o quê? Eles são custosos. A gente tem que percorrer sempre o vetor, analisar qual é a posição correta e assim fazer a troca. Eles não têm um dinamismo muito grande. Eu trouxe para você, eu vou mostrar para você o Bubble Sort implementado, tá? A gente vai ao meu computador. Você vai ver que a implementação dele é bem simples. Não tem uma implementação muito complexa. No entanto, como a gente viu, a gente não tem também uma questão tão boa de processamento. Como que a gente implementa, então, somente a lógica aqui do Bubble Sort? A gente vai pegar o tamanho da lista e fazer 2 fors com ela. E que a gente vai caminhar sobre ela. A gente precisa de 2 fors, por quê? Porque ele vai caminhar e vai trocar um elemento uma vez, mas ele precisa fazer isso n vezes para n elementos, tá bem? Então, a gente precisa sempre no Bubble Sort de 2 fors alinhados. É necessário também fazer uma condicional. A gente analisar e ver se aquele elemento é maior ou menor. Se no caso o elemento que a gente está em posição for maior que o elemento próximo, a gente faz a troca, tá bem? Como que a gente faz a troca? A gente utiliza uma variável qualquer, a gente adiciona esse valor da lista, pegamos esse valor, recebe o próximo, e o próximo, então, recebe o valor que estava em lista 1. Bem simples, sem nenhum tipo de complicação. Tá? Eu até dei um print aqui, eu rodei o algoritmo, perdão. E o que eu coloquei aqui? Repare que eu coloquei um print lista. Esse print lista ele não é necessário, tá? Eu coloquei aqui para você analisar as interações que acontecem. Repare então que na primeira passagem que ele faz, ele já troca o 26 pelo 54. Fazendo essa troca, na segunda passagem que ele faz, o 26 ele continua, o 54 ele troca o 93 pelo 17. E assim ele vai trocando em cada passo que ele fizer. Reparem só que eu tenho, acho que 9 elementos. Olha quantos passos ele faz para ordenar essa lista. Tá vendo? Isso que a gente fala, quando a gente fala em complexidade. Olha quanto esforço, olha quantas passagens, olha quantas produções a gente precisou criar para conseguir ordenar esse vetor, tá? E aqui no final o vetor ordenado. Com esse exemplo, então, eu quero que você tenha em mente que você pode usar sim o Bubble, o Insertion ou o Selection Sort, tá? Não tem problema nenhum. No entanto, você tem que analisar bem a sua estrutura de dados. Se a sua estrutura de dados for extensa, contiver muitos elementos, não vai ser a melhor opção, tá bem? Então, se você tiver uma lista pequena, poucos elementos,
não tem problema nenhum usar esses tipos de algoritmos. No entanto, se for ao contrário, você vai analisar agora comigo quais são os melhores algoritmos para grandes estruturas. Nesta parte da aula, eu vou falar de 2 algoritmos com você, que são eles são mais complexos na questão de lógica. No entanto, nós temos ali uma complexidade algorítmica de tempo muito melhor do que o selection, o bubble ou o insertion sort. Por quê? Porque a gente consegue ter um tempo melhor para esses algoritmos. Mas antes de falar do merge e do quicksort, você tem que entender um pouco de recursividade. O que é recursividade? Nada mais é do que uma função chamando ela mesma. Parece estranho, né? Mas por que a gente utiliza a recursividade? Porque nós temos um problema grande e nós vamos dividindo até ele ficar tão pequeno que a solução já é implícita. E quando ele fica tão pequeno assim, a gente volta resolvendo os problemas que a gente abriu. É como se fosse um leque, sabe? Você vai abrindo as possibilidades, depois vai juntando essas soluções e consegue uma solução única. O merge e o quicksort utilizam a recursividade. A recursividade ela é muito boa porque ela acaba deixando o nosso código bem elegante. Você vai ver que quando eu apresentar para vocês os códigos, ele vai ser um código bem sucinto. No entanto, a recursividade ela é ruim porque muitas vezes a gente acaba abrindo muito esse leque, né, essas opções, e a gente utiliza uma pilha para isso, e a gente acaba tendo um estouro de memória. Isso não é interessante, tá? Mas, via de regra, a gente consegue sim utilizar a recursividade sem ter esses problemas de estouro de pilha. E o que é, então, esse quick e esse merge sort? São os algoritmos também de ordenação. Logo, o conceito deles nada mais é que a gente pegar uma lista e colocar uma sequência nela. Tá bem? No entanto, eles são um pouco, eles utilizam a recursão para isso. E como eles utilizam a recursão para isso? Para dividir e conquistar. Então, eles vão dividir todo o seu problema e depois eles vão conquistar a solução juntando-os, tá bem? Mas vamos ao quadro. Primeiro, analisar o merge sort. O merge sort, então, ele utiliza a estratégia de divisão e conquista. Para isso é necessário utilizar a recursão, tá bem? Como que acontece o merge sort? Ele vai dividir recursivamente a sequência ao meio e ao chegar a uma subsequência unitária, ela vai encontrar-se ordenada. A partir deste ponto, a gente intercala gradativamente subsequências ordenadas, gerando uma subsequência ordenada de tamanho maior. E termina intercalando a sequência original. Parece um pouco complexo, né? Eu vou à câmera de documentos, porque eu vou apresentar para você isso na prática, tá? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Eu tenho esse meu vetor, essa é a minha lista, então, tá? Então, essa é a minha lista. Reparem que os elementos estão desordenados. E o que o merge faz? O merge ele vai dividir essa lista no meio, tá? Eu tenho um número ímpar aqui, então uma sublista vai ficar um pouco maior que a outra, mas isso não tem problema para o merge sort. Logo, eu vou dividir a minha lista ao meio, tá? Eu vou pegar esses elementos aqui e esses elementos aqui. Então, vou fazer essa divisão. Repare, eu tenho 2 sublistas. O que eu preciso fazer? Como a gente vai chegar, a gente precisa chegar num valor unitário para a gente conseguir realizar a ordenação a partir desse valor unitário, eu tenho que dividir novamente. Então, eu vou fazendo essa divisão, tá bem? Então, reparem que eu cheguei em valores muito menores. O 10 aqui já é unitário, no entanto, eu ainda não consigo manipulá-lo, visto que eu preciso que todos os valores sejam unitários, tá bem? O que eu faço novamente? Divido novamente esse meu problema. Então, divido aqui. O que isso indica? Indica que na recursão, eu preciso sempre de um ponto de parada, que é aquele ponto onde eu vou mostrar, né, para o meu algoritmo que ele vai parar de fazer esse looping de ficar chamando a minha função recursivamente. E esse é o meu ponto de parada no merge sort. Por quê? Porque no meu ponto de parada, eu já solucionei. O 38 unitário, ele é o quê? Ele é ordenado, só tem ele, eu não preciso analisar nenhum elemento. Ele já é ordenado. Por quê? Porque ele é unitário. O que eu vou fazer agora? Agora, eu já fiz a divisão. Agora eu vou começar o método de conquista.
Portanto, eu vou começar a juntar gradativamente os meus valores. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, vou juntar o 38 e 27. Se eu quero uma ordem crescente, eu preciso que o 27 venha para cá. E eu faço essa ordenação. A mesma coisa com o 43 e 3, tá? O 3 também deve vir para cá. Já o 98 o 9 e o 82 está ordenado. E o 10 também. Então, eu faço essa união. Tá vendo? Eu vou unindo os valores. Agora eu preciso unir essa sublista com esta sublista, tá? E eu vou fazendo essa ordenação. Então, eu tenho que o 3 ser o primeiro elemento, 27, 38 e 43. E aqui também, o 10 tem que vir entre o 9 e o 82. Vendo? Então, a gente vai fazendo essa parte. E por último, eu tenho duas sublistas somente. Eu faço a união delas, obviamente ordenando os valores, né? Eu analiso os elementos desta sublista com essa e faço a ordenação dos meus elementos. E assim eu consigo esse valor final. Repare então que eu divido o meu problema em N problemas bem pequenininhos, em unitários, depois eu vou juntando, ordenando, fica mais fácil. Com isso, eu consigo um tempo de N log N. Isso é muito pouco para um algoritmo de ordenação. Logo, essa divisão, essa recursão, ela é muito necessária e se faz muito bem quando a gente tem esses problemas, então, de recursão, tá? A gente consegue dividir o problema tão pequenininho que na volta a gente resolve ele bem mais facilmente. Agora a gente vai analisar o quicksort. Ele é parecido, só que ele utiliza um pivô, tá? O que é um pivô? É um elemento que é escolhido. É importante até dizer que muitas vezes o elemento escolhido pode ser o do meio, geralmente a gente utiliza o último, ou até existem algumas contas para esse pivô. No entanto, você pode colocar um pivô aleatório, não tem nenhum problema. E a partir desse pivô, a gente também vai dividindo esse problema para conseguir fazer a recursão. Mas vamos ao quadro que eu trouxe a funcionalidade dele mais detalhada. Ele também utiliza a estratégia de divisão e conquista. No entanto, né, ele utiliza um pivô para fazer essa análise. Ele vai rearranjar a lista, onde todos os elementos anteriores ao pivô sejam menores e os elementos posteriores ao pivô sejam maiores. Então, reparem que ele vai, a partir do pivô, fazer esse rearranjo. E, recursivamente, ele ordena as sequenciais à esquerda e à direita do pivô. Eu vou voltar à câmera de documentos, porque eu também trouxe um exemplo mais gráfico deste problema. Deixa eu só trocar aqui. Aqui, então, eu tenho o meu vetor, tá? Desordenado. E como pivô, eu vou utilizar o último. É muito utilizado, tá? Escolher o último elemento como pivô. Então, eu vou pegar o meu último elemento e vou trazer ele como pivô. O que eu vou fazer? Eu vou analisar todos os elementos recursivamente e vou colocar aqui todos os elementos à direita do meu elemento maiores e à esquerda menor, como foi feito aqui, tá vendo? Reparem que 6 era o meu pivô, tá? E à esquerda dele a gente tem números menores e à direita dele nós temos números maiores. E o que a gente faz? Tá, a gente já fez essa ordenação. Agora a gente precisa achar outro pivô. E novamente, quando você pensa em um pivô no quicksort, você vai sempre manter a sua estratégia. Neste caso, o pivô passa a ser o 11. E novamente você vai fazer a ordenação dos elementos da sublista menores e das sublistas maiores. Reparem que depois do 11... como a gente tinha duas sublistas aqui depois do 6, a gente pegou o 11 e o 3, tá? Quando a gente vai dividindo o problema, a gente trata aquele problema como se fosse um problema inteiro. Então, se a gente tem duas sublistas, eu vou ter 2 pivôs, uma para cada sublista. Se eu tiver 10 sublistas, eu vou ter 10 pivôs, uma para cada sublista. E ele vai ordenando dessa forma, ó. Reparem que depois da gente ter o 11, né, e o 3 como pivô, ele acaba analisando daí o 7 e no caso também ele só tem um pivô daí porque aqui já está
ordenado. E assim ele vai ordenando até chegar a nossa lista totalmente ordenada. O Quicksort, ele parece um pouco mais complexo, tá? Por quê? Porque essa questão da gente ter um pivô, ter as suas sublistas rearranjadas e conseguir fazer esse particionamento, ele realmente trata-se de um problema um pouco mais complexo em vista do nosso Quicksort, do Merge Sort. No entanto, a sua complexidade, para o pior caso, é n ao quadrado. No entanto, ele também é muito utilizado, porque quando a gente fala em complexidade de pior caso, a gente está pensando que todos os elementos estão da pior forma possível. No entanto, se todos os elementos não estiverem da pior forma possível, que é o que geralmente acontece, a gente tem uma complexidade parecida com o Merge Sort, tá bem? A gente vai resolver agora a nossa situação problema. Na situação problema, então, eu trouxe para a gente analisar, então, o Quicksort. Por quê? Porque é importante a gente entender essa parte do pivô, tá bem? E entender também essa parte da recursividade. Como que a nossa função chama ela mesma, tá bem? A gente vai ao meu computador. E aqui, então, a gente vai analisar o nosso Quicksort. Eu já trouxe pronto, tá? Ele daria bastante trabalho pra gente escrever. Reparem que é um código um pouco extenso. E o que a gente tem que fazer? O primeiro, a gente vai chamar essa função aqui, ó, o Quicksort, tá? No Quicksort, a gente vai dar as inicializações necessárias e criar o meu pivô. Então, eu vou analisar se meu início é menor que fim, tá? Sendo que o início, no caso, é 0 e o fim é o tamanho da lista. E se essa condição for verdade, a gente vai, então, criar o meu pivô. Reparem que para criar o meu pivô, eu criei novamente uma função que se chama executar partição, no qual eu passo início e fim. Aqui eu vou calcular o meu pivô, tá vendo? Então, nessa parte de calcular o pivô, eu vou fazer um laço no qual eu vou analisar os meus elementos da lista. E caso a gente tiver aquela condição, se aquele elemento for menor ou igual ao pivô, eu vou trocar os meus elementos, tá vendo? Então eu faço essa troca. Caso contrário, a gente então só adiciona e faz a troca. Caso contrário, a gente vai particionar outra lista. Quando a gente pensa em Quicksort, a gente tem que pensar que essa lista é dividida em dois. Então, ou esse elemento que eu estou adicionando vai estar à direita ou à esquerda do meu pivô. E é isso que eu faço aqui dentro desse if. E caso contrário, eu faço fora dele, tá bem? Mas ainda dentro do for. Reparem que ele vai analisar toda essa lista minha que foi passada. Mas depois que eu peguei o meu pivô, o que eu vou fazer? Eu vou então chamar o meu Quicksort. Reparem que eu tenho dois Quicksorts. Para quê? Para eu fazer o rearranjo das minhas duas listas. Eu sempre tenho uma lista à direita e uma sublista à esquerda, tá bem? Então, eu faço essa chamada. Reparem o que ela está chamando? Ela está chamando ela mesma, ó. Então, a gente está dividindo para conquistar. A gente está pegando o meu problema, dividindo ele em problemas bem menores, sendo que a solução é ele mesmo. E assim a gente vai montando o meu problema, tá bem? Então, essa foi a explicação, né, do algoritmo do Quicksort. Reparem que até não é tão complexo, é mais essa questão de escolher o pivô, tá? E reparem que o pivô aqui, a gente sempre escolheu o fim. Eu poderia ter escolhido o pivô do meio também, ou outro tipo de conta para o pivô, mas o fim é sempre interessante porque a gente pega um número qualquer e no final a gente vai ordenando os elementos de acordo com aquele pivô, tá bem? Então essa foi a solução da nossa situação problema 3. Eu trouxe um exercício proposto para a gente treinar um pouco mais essa parte das estruturas de dados. O dicionário ele é muito importante quando a gente trabalha com alguns tipos de bibliotecas para reconhecimento de dados, ou quando a gente trabalha também com a parte de SQL, a gente pode
ter, então, que utilizar o dicionário como estrutura de dados principal. Eu trouxe, então, um exercício para a gente fazer juntos, para, então, descobrir um pouco o dicionário, ver como a gente consegue fazer a descrição dele e também algumas operações, tá bem? A gente vai voltar ao meu computador. Eu vou começar do zero o exercício aqui com você, tá? E o que a gente precisa primeiro? Primeiro, para esse exercício, eu vou fazer um exercício de média novamente. No entanto, eu não vou calcular a média do aluno, eu vou requerir a média para esse aluno e, no entanto, eu vou analisar se ele foi aprovado ou reprovado. Bem simples, tá? Mas é mais para a gente utilizar mesmo a questão do dicionário. Como que eu faço a declaração de dicionário? Uma das formas de declarar, além daquela que eu mostrei no slide, é essa daqui, ó. Aluno recebe dict, tá bem? Então, aqui eu já mostro que eu vou criar um dicionário que vai chamar aluno. Eu poderia criar os meus elementos também entre chaves. No entanto, eu quero adicionar esses valores e não já declará-los. Então, por isso que eu estou criando desta forma. Agora, eu vou criar uma chave do meu aluno, que vai ser nome. Lembre-se, o nosso dicionário tem chaves e valores. E como valor, eu vou utilizar, tá, o input. Eu vou, então, pegar esse valor com o meu usuário. Então, eu vou utilizar um str. Por que eu utilizo o str? Porque eu vou manipular strings. Se fosse int, usaria int. Input, nome. Bem, então a gente tem, aqui a gente está fazendo o quê? Atribuindo a chave nome do meu dicionário, o valor que o meu usuário vai inserir. Depois disso eu vou criar mais uma chave, que chama aluno média. Média, da mesma forma, eu também vou requerir esse valor para o meu usuário. Ele pode ser do tipo int ou float, não importa. Média. Então, aqui, o que eu fiz? Eu criei a minha chave e, no caso, estou pedindo o seu valor respectivamente. Vou só fazer um if para a gente analisar essa questão dos valores, né, média. Se for maior ou igual a 7. Reparem que eu vou criar mais uma chave aqui, que vai ser situação. A situação, então, vai mostrar para o meu usuário se ele está aprovado ou reprovado. Então, aqui eu vou colocar aprovado. Se o aluno tirou mais que 7, ele está aprovado. Caso contrário, eu vou ter, então, a situação do meu aluno. Vai ser reprovado. E para mostrar tudo isso, eu vou utilizar o comando for, tá? X, Y, acessando, obviamente, o meu dicionário que chama aluno, ponto, itens. Eu vou, então, percorrer todo o meu dicionário, tá? Do meu dicionário, olhando cada item deles. Eu vou utilizar, então, o printf. Novamente, eu vou usar o format aqui, de uma maneira reduzida. Aqui, então, eu vou mostrar o valor da sua chave com o valor com o seu valor respectivo, tá? Então, é para isso que a gente fez esse for. Eu vou compilar aqui. Ó, nome. Eu vou colocar Vanessa, média, 8. Reparem, então, que o nome é igual a Vanessa, a média é igual a 8, a situação é igual a aprovado.
tá? Então, olha como a gente pode utilizar o nosso dicionário. É simples, tá? Não é nada complexo. A gente só vai colocando essa parte de nome, de chave, com o seu valor. E aí você pode manipular ele, tá? Você poderia adicionar mais alguns valores. Eu vou fazer mais só um print aqui pra gente conhecer mais algumas funcionalidades dele. Esse aqui é o tipo print aluno, sempre declarando qual é o nome do meu dicionário, case. Aqui eu vou mostrar somente as chaves e print alunos, values, que daí eu mostro os valores. Vou compilar novamente. Vou até trocar, ó, João, média 10. Repare, então, nome é igual a João, porque essa parte do for, média é igual a 10, a situação é aprovado, e eu tenho quais são as minhas keys, quais são as minhas chaves, nome, média e situação. Quais são os meus valores? João, 10 e aprovado. Bem? Então, essa foi o meu exercício proposto para você, para que nós utilizássemos mais essa estrutura de dados, que é o dicionário, que nós veremos nas próximas aulas, principalmente na parte de SQL. Eu vou deixar um momento para dúvidas, tá bem? E daqui a pouco eu volto, então, respondendo as dúvidas, se tiverem, e também encerrando a nossa aula. Antes da gente partir para o recapitulando, eu quero dar um recadinho para você muito importante. Na próxima aula nós vamos utilizar o Python com o SQL. Você vai ver que é bem interessante a gente fazer essa junção dessas duas linguagens, né? A gente vai conseguir criar SQLs então a partir do Python. No entanto, é importante que faça a instalação do SQLite, tá? Que vai ser o tipo de banco que nós vamos utilizar. E é uma implementação, é uma instalação não tão convencional. Então, no nosso AVA, dentro de material complementar, tem a instalação certinha, tá? Então, peço para que você entre no AVA, da aula 2, está escrito material complementar. Lá vai ter os códigos das aulas e no final vai ter como fazer a instalação deste banco, tá? É importante que você faça isso para que você, se estiver acompanhando comigo em tempo real ou até mesmo depois para fazer
os códigos que são pedidos, né, ou treinar, porque não adianta nada você ver a professora fazendo aqui e não treinar, a gente não consegue desenvolver na linguagem. A gente tem que colocar tudo aquilo em prática, procurar alguns exercícios nos livros e resolvê-los. Mas para isso, para conseguir fazer esses exercícios de Python com SQL, é necessário fazer a instalação do SQLite. Então, tá lá. Aonde tá? Na parte de teleaula 2, vai estar todos os slides, aula atividade, e vai estar também a parte de material complementar, que estão os códigos e depois a instalação. Então, dá uma olhadinha lá como faz a instalação certinho. Também tá o passo a passo que eu acabei elaborando para você. Vamos então recapitular todos os conteúdos que a gente viu na aula de hoje. Vamos ao quadro. Vimos então as estruturas de dados, listas, tuplas, dicionários e matrizes. Nas listas você viu então que é uma coleção de dados, esses dados não precisam ter o mesmo tipo e elas são mutáveis. Isso indica que nós podemos fazer alterações sobre elas. Temos as tuplas, que são parecidíssimas com as listas, no entanto, ela não pode ser mutável. Então, se você quiser a integridade dos seus elementos, você utiliza a tupla. O dicionário nada mais é que o relacionamento de uma chave com o seu valor, tá bem? E as matrizes, como a gente viu, podemos criar ela através do NumPy, que é uma biblioteca, e assim a gente pode fazer a manipulação dessas matrizes. E dentro do NumPy também nós temos diversos tipos de funções para fazer essa manipulação. Vimos 2 algoritmos de busca, que é a sequencial, que é o mais simples, que no caso é a gente percorrer todo o vetor, e também a binária, que nada mais é que a gente dividir as sublistas, né, ali e dividindo aquela sublista até chegar no seu valor adequado. Lembrando que a busca binária é necessário que os algoritmos estejam o quê? Ordenados. Em algoritmos de ordenação nós vimos o bubble sort, o insertion sort e também o selection, que são algoritmos mais simples de lógica, no entanto, eles têm a complexidade aumentada, tá? Lembrando que todos eles têm n log n ao quadrado como complexidade. Já os algoritmos de ordenação merge sort e quick sort, eles são um pouco mais complexos, sendo que o merge sort ele vai dividir aquele problema até ser unitário, depois vai juntando para ter a solução, e o quick sort ele utiliza um pivô e ele vai então ordenando as nossas listas de acordo com esse pivô, sendo que obviamente também no quicksort, como ele utiliza o método de divisão para conquista, ele também acaba criando sublistas e ordenando as listas assim, tá bem? Então, além desses conteúdos, nós também explanamos um pouco sobre recursividade, que é importantíssimo para esses 2 últimos problemas, do quicksort e também do merge sort, tá? Que é, então, a função chamar ela mesma. Na recursividade, é importante que você entenda que nós precisamos de um ponto de parada para a gente não ficar num loop infinito, tá? E que ela também acaba gastando um pouco mais de memória. Então, a gente pode ter um estouro de pilha. No entanto, com problemas não tão complexos, isso acaba não acontecendo. Essa então foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, aproveitado. Se ficou alguma dúvida, mande e na próxima aula eu respondo. Eu não esqueci da pergunta que me mandaram hoje sobre o JavaScript. Eu vou relacionar essas duas linguagens. Na semana que vem eu trago a resposta, tá bem? Não se esqueça, por favor, de instalar o SQLite, tá? É importantíssimo. Como eu disse, está em material complementar da nossa aula 2. Ok? Eu fico por aqui, então. Espero que você tenha uma ótima noite, uma ótima semana e até mais.